Eu sou o Thiago Lentini, sou diretor de operações da JUSE e presidente do comitê. A gente veio aqui para falar um pouco sobre o guia, né, o guia de gestão de projetos que a gente elaborou dentro do comitê. Para iniciar, né, está aqui comigo a Pri e o Fê, né, que são parceiros aí de longa data do comitê, do mestre, e falar um pouquinho desse propósito aí de que a gente criou esse material. O guia foi criado já há alguns anos, né? A gente já está indo para o terceiro ano de comitê, já passou por diversas presidências também, diversos membros, e esse comitê ele tinha como objetivo, né, trazer profissionais do mercado, né, de agências, de produtoras, de empresas que trabalham com gestão de projeto, para a gente conseguir fomentar discussões, conseguir trazer materiais, preparar coisas para a gente, né, compartilhar com vocês, né? E uma delas veio o guia, né? A gente, em umas discussões, uma das reuniões lá do nosso comitê no mestre, a gente falou, pô, seria legal a gente começar com um guia, né? Vinham muitas dúvidas, vinham muitas perguntas, né? Como que nós entendíamos o papel do GP, como que seria a atuação dele, né? O pessoal tinha as referências, né? Que é o PMBOK, o Scrum, o Agile, mas o pessoal queria saber como que isso funcionava dentro das grandes agências, né? Então, cada um, né, que colaborou e trouxe, né, ideias e como que funciona dentro de cada uma das empresas e agências que a gente trabalha, a gente consolidou nesse guia, né? Então, para quem não conhece, para quem não baixou ainda, está lá disponível no site do MSGP, você entra lá no link de materiais, você vai ver e-book, aí você baixa o nosso guia, né? Para quem já conhece, hoje o propósito é a gente falar sobre como foi a construção desse guia, né? A gente trouxe também algumas perguntas que ao longo, né, desses meses que a gente anunciou o guia, o pessoal passou para a gente recebeu, e também abrir espaço para vocês, depois lá dentro do chat, passar para a gente algumas dúvidas que a gente vai responder, tá? Então, eu vou abrir agora para uma primeira pergunta que eu e a Pri e o Fê selecionamos, tá? A gente tem mais ou menos uns 25 minutos, então a gente vai conseguir se destacar um pouco nessas três perguntas. Como foi a construção do guia, né? Como que a gente junto, né? Hoje o comitê ele tem mais ou menos umas 10 a 15 pessoas, dependendo das reuniões, né? Então, como que foi a construção do guia dentro dessas reuniões e dentro dessas discussões, como que a gente conseguiu chegar nos consensos? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Pri, começando por você, como que foi essa tua experiência? Como que você, dentro das reuniões, você foi uma das que mais participou, né? Você conseguiu enxergar, né, esse timeline até a gente chegar nesse produto final? Tia, acho que um dos pontos mais positivos de todas as reuniões foi a diversidade de agências, produtoras e empresas que a gente teve na elaboração do guia. A gente teve muita conversa, muita convergência e divergência de pontos de vista, porque, enfim, uma agência funciona de um jeito, outra funciona de outro, e claro que isso está muito focado na cultura de cada uma das empresas. Mas o mais bacana foi ver o quanto a gente é diferente e o quanto a gente é muito parecido em vários aspectos. Então, assim, foi muito importante essa troca entre as agências grandes, pequenas, médias, enfim, acho que esse foi o principal ponto, e foi o que acabou deixando o guia mais rico, né? Eu senti também isso, né, Pri? Acho que a gente começou, né, com algumas divergências, mas que foram importantes para a gente conseguir entender, né, que, na verdade, o papel de cada um só muda o contexto, mas é muito igual, né? A gente tem essa similaridade, né, em agências digitais, como a OG, o Viajuste, mas aí falando de uma produtora, falando de uma empresa mais focada na área de TI, a gente vê que eles fazem a mesma coisa, só que de um jeito diferente, né? E Fê, para você lá na Gauge, como que está sendo, como que foi também essas discussões, para você trazer junto com o comitê? Não, e só complementando o que vocês estão dizendo, acho que o que torna a discussão rica, de fato, são percepções diferentes, vivências diferentes que a gente teve ali no grupo, né? E isso fez com que a gente também fosse um pouco mais, até começar a se entender um pouco mais da onde vem,
certos questionamentos para a nossa área, a gente começa, porque existe um cross muito grande entre profissionais das agências e também de cliente para agência, da agência para uma agência mais tradicional, para uma agência digital. Então, a gente tem esse cross de profissionais, porque existe mesmo esse mercado, e no final, esse profissional sempre é visto como um gerente de projeto e se cria uma expectativa dele atuar como um outro gerente de projeto dentro de casa já atua, e muitas vezes ele vem com uma outra bagagem. Então, a gente começou a entender isso. Isso foi muito legal para o nosso guia, para a gente enriquecer o guia, né? Acho que foi bem importante. Então, hoje dá o norte, eu tenho até dentro da Gauge lá, a gente tem alguns perfis bem diferentes, porque a gente atua muito com inovação, tecnologia, mas a gente também tem uma parte de comunicação bem forte, enfim. Então, a gente tem perfis muito diferentes de profissionais de projetos. E aí, até um questionamento de uma das minhas GPs, que é tipo, cara, eu senti uma dificuldade muito grande de ingressar em agência de publicidade, de comunicação, de falar com o cliente do marketing. Eu estou tão acostumado com TI, desenvolvimento, uma coisa mais esteira de produção mesmo, de software, e é tão diferente agora, são tantas pessoas e jeitos diferentes de lidar com os problemas. E aí até passei o guia para ela, e ela super elogiou o guia e tal. Mas acho que é isso, acho que a gente consegue dar uma visão que para a gente muitas vezes é tão óbvio, mas para muitas pessoas traz tanta diferença, né? Aquela estranheza de quando você pisa na primeira vez numa agência de publicidade, né? E o legal, Fê, pegando o gancho do que você falou, eu lembro que no início da construção do guia, a gente ficou muito em torno dos benefícios, né? Que eram coisas que não estavam claras, às vezes até na questão da diretoria, da questão de como o gestor de projeto ele deveria se posicionar dentro da agência, né? Ou da empresa. Então, foi um tópico muito levantado nas discussões, que foi, bom, vamos começar com benefício, né? Então, eu lembro que para cada empresa e para cada agência, nós tínhamos diferentes benefícios, diferentes atuações, né? Então, a gente começou a enxergar, assim, foi o que eu percebi nas reuniões, a gente começou a enxergar que precisava fazer essa construção do básico, né? Falar assim, até para a gente aqui, que a gente já trabalha há alguns anos, né? A gente está aqui liderando equipes e projetos, já é uma dificuldade a gente deixar isso de forma clara. Então, imagina para quem está ingressando agora nesse universo novo. Então, foi aí que partiu todo o início da construção do guia. Então, você vai ver que o storytelling do guia, ele segue exatamente como foram as reuniões, né? A gente falou, não, acho que a primeira discussão é benefício. Aí a gente começou a falar sobre benefício, depois começou a falar sobre atuação. Falou, não, o gestor de projeto tem que começar a atuar aqui, por mais que ele atue em outras empresas menores, em outras áreas, mas esse é o papel que a gente enxerga. Então, eu acho que a diversidade que a Pri falou, e né, tudo que a gente viveu lá com diferentes discussões, né, foi enriquecedor para a gente chegar nessa... O pessoal fala assim, mas o guia ficou muito compacto, muito legal, né? A gente vê que ficou bem claro, bem segmentado, mas eu vou falar que deu um trabalhão para sintetizar tudo isso e conseguir chegar nesse resultado, né? O mais difícil é a profundidade que a gente chegou nas discussões para sair dessas discussões com uma coisa simples e direta e que todo mundo pudesse entender. Acho que a simplicidade, muitas vezes, a simplicidade ser simplista, né? Acho que tem uma diferença entre as duas coisas, né? Então, a gente tentou trazer uma simplicidade muito grande, mas não é simplista o nosso trabalho, né? O guia é muito complexo. Então, acho que a gente tem aí um trabalho muito rico e de grande valor. E acho que só acrescentando também um ponto que eu acho que é super importante, resgatando na minha memória aqui as discussões, foi um outro olhar sobre o guia, que era não só do profissional, mas da pessoa que contrata, mas que não é da área, do RH, da empresa. Então, para a gente também gerar um conhecimento nessas áreas e poder contratar melhor, saber o que esperar desse profissional e não também criar uma expectativa de ele atender uma demanda que não é um papel dele e ele ser como que eu posso dizer? Ele ser
ele ser analisado pela sua qualidade técnica por algo que não deveria ser entregue por ele, né? Então, acho que tem um lado também bem importante de balizar todos os contatos com esse profissional sobre qual é a demanda dele, qual é a entrega que ele vai e como ele vai atuar nessas entregas, né? Legal, legal. Essa construção foi muito, muito interessante até para a gente, né? Acho que a contribuição agora é a gente evoluir, né? Então, assim, Primo, vocês têm algum ponto para colocar nessa primeira pergunta? Eu já vou pular para a nossa segunda. Bora. Legal. Ó, a gente também trouxe uma pergunta aqui muito interessante com o contexto que a gente vive agora, que é, né, com o isolamento social, quais foram, né, peraí aqui, o que vocês acham, né, em relação a hard skill e soft skill, que é necessário para um gestor nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, acho que é uma discussão que eu tenho tido também agora com a equipe em relação à atuação remota na gestão de projetos, que é um desafio, né? Então, Pri, o que você encarou e está encarando aí nesse desafio e o que você acha dessa pergunta aqui? Em relação aos skills necessários, eu acho que para mim ficou muito evidente algumas questões. A primeira delas é, sem dúvida, a questão da organização. Acho que o gestor de projetos tem tanto a questão de se organizar seu projeto e também organizar as equipes. Que eu acho que o que foi o primeiro grande impacto, né, de como a gente vai fazer para todo mundo trabalhar remoto. Acho que é muito necessário essa questão da organização, para gerenciar o próprio tempo, para ajudar a gerenciar papéis e responsabilidades de cada um, para que seja de fato entregue o que é esperado, e até para priorizar tudo isso, organizar para priorizar, para saber o que fazer primeiro. E a questão, sem dúvida, da comunicação, né, que como a gente está conseguindo se comunicar e manter todo o fluxo de informação, estando todo mundo remoto, garantindo que a gente tem sido assertivo na nossa comunicação, garantindo que todo mundo, apesar de distante fisicamente, esteja inserido no contexto e entendendo ali o que está acontecendo naquele problema, e até, de novo, assim, para entender o que é esperado do trabalho de uma criação, de um planejamento, para aquele problema específico. E acho que em relação a hard skills, acho que ficou mais do que evidente a questão de ferramenta. Acho que ferramenta tem se mostrado cada vez mais, e agora principalmente essencial para a gestão dos projetos, gestão de comunicação e tudo mais. E também a questão de gerenciamento de risco, que agora são mais layers que a gente precisa considerar na entrega dos projetos. Sei lá, desde, alguém que pegou Covid no meio do projeto, o que a gente faz? Então, acho que para mim são esses 4 pilares que eles são, assim, mais que essenciais hoje para a gente continuar trabalhando bem com as equipes, fazendo boas entregas e garantindo satisfação de todo mundo. Conectando aí com o que a Pri falou, desculpa aí, Thiago, você quer falar alguma coisa? Não, manda bala, Fê, manda bala. Conectando aí com o que a Pri falou, acho que dando um passo para trás, e até acho que tem um lado que a gente sabe da necessidade de um gerente de projetos ele ter o seu hard skill super afinado e o soft skill ali para apoiar, enfim, comunicação, poder de liderança ali, né, a capacidade de liderança, enfim, negociação, esse tipo de coisa. A gente talvez tenha se tornado mais importante ainda esse perfil híbrido que consiga fazer as 2 entregas, né, nesse momento. Acho que tanto para as pessoas na fase de adaptação, até agora para a fase de organização, né? Então, para aproveitar melhor o tempo das pessoas, para conseguir não ter aquela sobrecarga de trabalho, né, de algumas e de outras não. Então, acho que o perfil gerenciador de projetos ou gestão de projetos, ele se tornou mais importante ainda nesse momento, e o hard skill, o soft skill, são as 2 frentes que ajudam esse profissional a conseguir ter um sucesso,
sem tirar o mérito de uma ou de outra. Acho que é o conjunto, é o casamento das duas que fez com que os profissionais pudessem ser mais rápido na adaptação e conseguisse tirar o melhor do time à distância, né? Então, quem já trabalhava já as duas frentes, para mim, de atuação, acho que teve menos dificuldade de conseguir se adaptar ao momento. Eu acho que do nosso lado lá na JUSC, o que a gente tem vivido com essa questão de isolamento é a disponibilidade, né? Acho que para todo mundo agora tem sido um desafio, né? Essa questão da conexão remota, você tem que estar disponível, você tem que estar em diversos calls, você tem que estar 24 horas aí ligado, conectado em ferramentas, né? Então, o ponto que a Pri levantou aqui, eu acho que é essencial, né? Essa facilidade em ter ferramentas conectadas, em você ter, né, a parte de comunicação bem afinada, né? Então, às vezes, eu vejo aqui, a gente trabalha com os ferramentais, popa uma mensagem no celular, popa uma mensagem na sala, tem um call. Então, assim, o desafio também para o gestor de projetos é como orientar o time, conectar esse time, né? Eu acho que ele é esse elo, né? Então, quando você tem uma equipe remota, você tem que começar a fazer as dailies, você tem que começar a fazer essas reuniões virtuais para conectar o time, senão fica todo mundo, a galera fica muito isolada. Não que isso não de fato não aconteça, né? Porque tem uma hora que você tem que se isolar para conseguir trabalhar e fazer lá o dia a dia do seu projeto, mas eu acho que esses touch points, eles têm, nesse momento de isolamento, sendo cada vez mais essenciais, né? Então, lá dentro da JUSC, a gente tem trazido ferramentas novas, né? Então, metodologia para a gente conseguir fazer as coisas de forma concreta. Então, esse hard skill de comunicação e método, ele tem sido algo muito importante nesse momento de isolamento, né? O soft skill, eu diria que é aquela questão, né, da resiliência, né, do gestor de projetos e conseguir conduzir toda essa galera que também está vivendo esse momento difícil, né? Então, é o cara que tem que trazer um pouco de porto seguro para todo mundo, né? Então, eu falo, né, a gente tem o pessoal mais sênior, que às vezes, em algumas situações, eles estão naquela pressão de entrega, porque agora virou o novo normal, né? E assim, as entregas continuam, os prazos continuam e tudo agora está fluindo bem. Então, o GP, ele tem que dar esse norte. Então, um soft skill que a gente tem pego bastante é essa questão da liderança, né, da centralização desse porto seguro para a equipe. Eu acho que isso são pontos essenciais lá que a gente vem trabalhando no dia a dia com o pessoal, né? Ainda mais, né, como a Pri falou, nessas questões de risco, uma pessoa não consegue se conectar, a outra, né, infelizmente, aí tem que cuidar da família, da saúde. E então, assim, o GP, ele é o cara que mantém tudo em ordem, né? Então, é um ponto interessante nesse momento agora que a gente está vivendo. Aumentar as variáveis, né? Sim. Agora tem criança em casa que tem horário da escola e tem que acompanhar, e tem o cachorro que tem que passear, enfim, aumentaram várias variáveis aí de tempo, né? Então, a gente coloca outros pontos aí de atenção nos nossos cronogramas e, enfim... A gente acaba sendo gestor do projeto e o gestor do projeto da vida, tudo junto agora. É isso. Não está separado mais. Bom, é verdade. Tem uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Por favor, passem as dúvidas de vocês, as perguntas lá no chat, que depois a gente vai responder depois do nosso vídeo aqui. Mas a última pergunta que trouxeram para a gente foi, né, como que os profissionais, né, de outras áreas, né, aí trazendo como o Fê disse, da área de TI, ou da área de produto, ou de outra, né, área, conseguem se preparar para atuar numa agência de comunicação, né, como que, né, o guia pode ajudar e como que ele deve se preparar. Pri, a gente tem bastante similaridade entre as agências, né, como que você acha uma agência como a Ogilvy, essa pessoa de uma outra área deveria começar a se preparar? Eu acho que o principal, assim, o que eu vejo, tá, você tendo essa parte de hard skills, de operar uma ferramenta, essa parte que ela é mais facilmente absorvida, eu acho que já é um bom caminho.
Porque a parte de soft skill ela é importante, mas dependendo da agência ou da empresa que você for entrar, ela vai precisar de um pouco mais de uma, um pouco mais de outra, aí você vai acabar percebendo isso no dia a dia. Então, assim, algumas agências, putz, você precisa de ter um pouco mais traquejo com os times, você precisa de, sei lá, um pouco mais de organização, porque a empresa não tem muito bem estruturada rede, ferramentas, enfim. Mas acho que um bom começo é essa parte toda de hard skills, de como você conseguir controlar a parte financeira, como você conseguir, sei lá, enfim. Porque o soft skill ele mesmo vai depender da equipe, de repente até numa mesma empresa você está com uma equipe que exige um pouco mais de comunicação, enfim, do que uma outra equipe. Eu acho que é um bom começo para quem quer, de fato, entender como ingressar numa empresa de comunicação. Acho que tem um outro fator também que influencia bastante, que é qual a posição que você vai entrar nessa agência de comunicação, né? É natural, e acho que na maioria das profissões você tem um desenvolvimento mais técnico no começo da carreira, então é importante o hard skill ali e a parte técnica mesmo, bem desenvolvida. Mas dependendo da posição que você for assumir a cadeira que você for assumir numa agência de comunicação, ela vai exigir que você tenha seu lado de soft skill mais desenvolvido mesmo, e que você vai exigir mais dele no seu dia a dia, e muitas vezes você acaba até se desconectando muito da parte técnica, né, que às vezes a gente até sente falta às vezes, né, a gente acaba se arriscando ali de vez em quando, pegar um projeto ou outro para a gente tocar, para não perder esse lado. Mas até vale a indicação aqui do curso do Mestre GP, né, de gerenciamento de projeto. Acho que é um curso bem legal para quem quer ingressar e conhecer um pouco mais do universo, experimentar alguma coisa ali do que acontece no nosso dia a dia, ter uma experiência ali, né, de agência mesmo. Lá eles colocam muito lições do dia a dia, um pouco do que acontece na vida real. São professores os professores que dão aula são professores de agências mesmo, então são pessoas que estão ali no dia a dia, então trazem experiências da sua rotina, e é algo que eu aconselho para quem quer se desenvolver ou quer entender se de fato é o seu... É onde você quer estar, né? Porque tem diferenças e de perfil e da onde a gente quer estar. Então, a agência de publicidade, acho que tem um perfil específico, a gente desenvolve um lado de gestão de projeto, que é diferente de uma montadora de veículo, por exemplo, né? Então, acho que é importante experimentar essa diferença, quem está com essa dúvida, né? Legal, Fê. Eu acho que do meu lado aqui, o que eu sempre sugiro apesar da gente ter os hard skills e soft skills específicos para o gestor de projeto, é legal você conhecer do que você vai entregar, né? Então, independente se é uma agência de comunicação ou se é uma empresa de produtos digitais, né, uma produtora, eu acho que você tem que conhecer um pouco esse ambiente, né? Esse network, essa atmosfera que está em torno dentro das entregas, né? Então, às vezes o pessoal vem me perguntar como que funciona uma agência digital, né? Eu falo assim, cara, a estrutura de uma agência digital ela é igual de qualquer outra agência, né? Ou de qualquer outra empresa, porém, a gente se adapta com as nossas entregas e com os nossos clientes. Eu até dentro da Jusce eu falo que lá tem alguns silos, né, dependendo do cliente ou da entrega, que são bem diferentes, né? Quando você pega um cliente mais tradicional, que tem uma questão de planejamento de marketing mais fundamental, do que uma empresa startup que tem já um foco no digital muito maior. Então, acho que a dica que eu dou é entender bastante do produto que você vai administrar ou a empresa que você vai entrar, né? Como que ela funciona, quais são todas as entregas que você vai participar. Isso vai te dar um embasamento para conectar dentro daquele teu mindset de gestão de projeto, né? Que aí você vai ver que não muda tanto, né? Tem algumas adaptações, metodologia,
mas aí depois você vai conseguir entender como que funciona esses mecanismos aí dentro de uma agência, né? Onde entra planejamento, onde entra criação, depois como é que sai na área de TI, como é que sai na área, né, de produção, e isso é bacana conhecer, né, isso tudo antes de entrar. Pessoal, a gente está falta um minutinho para a gente encerrar aqui, né? A gente conseguiu trazer 3 grandes dúvidas aí sobre o guia, né? Existem muito mais aqui, discussões que a gente poderia ficar aqui horas discutindo. A gente quer e, né, sempre vai pedir a contribuição de vocês, né? Acho que com as perguntas e com as dúvidas e com tudo que vocês têm em relação a esse início do processo, né, do gestor de projetos dentro, né, do que a gente apresentou do guia, tragam para nós, né, coloquem lá no chat ou mandem e-mail lá para o MSGP, né, vocês também têm os contatos nossos aí pelo LinkedIn, né, todo o time do comitê, porque isso ajuda a gente a preparar os novos materiais, né, então agora o guia, ele foi o start do que a gente tinha já discutido, né, dentro de todas essas reuniões, e a gente está preparando novos materiais, com novas discussões, novos aprofundamentos, né. Então, primeiro, queria agradecer o mestre, né, por essa oportunidade de trazer a gente, de trazer esse espaço aqui dentro do fórum para a gente discutir, é muito importante para a nossa área, para o nosso meio, né, e agradecer também a Pri e o Fê, né, pelo tempo que eles estão dedicando ao comitê e ao guia. Fê, Pri, muito obrigado pela participação de vocês também. Obrigada, gente. Obrigado, gente. É isso, ficamos para a próxima agora. Valeu, obrigado, gente, até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Demais a presença de vocês. No comitê sempre, no fórum, trazendo um pouco de como a gente construiu o guia, né? E só para dar um recado para quem está assistindo, está comentando aí no chat, o guia a gente vai mandar depois o link por e-mail para todo mundo baixar, tá? Então fiquem tranquilos. E do curso que o Fê comentou aí, que a gente tem, o Thiago é professor, né, desse curso de cultura de gestão de projetos para o mercado publicitário. A gente, enfim, está fazendo ele de maneira online agora. Devemos abrir inscrição para a próxima turma desse ano, logo na sequência aqui do fórum, então acompanhe também nossas redes aí que a gente vai abrir inscrição para o nosso curso de cultura e gerenciamento de projetos para o mercado publicitário, beleza? Então só acompanhar a gente, vão receber o link pro guia e também a gente já manda aí, se tivermos com as inscrições abertas, o link para o curso, beleza? Valeu de novo, gente, pelo painel e voltamos daqui a pouquinho com as próximas palestras. Valeu! Organização para planejar. Transparência para compromissar. E tecnologia para agilizar. Descubra o que mais a gestão conectada pode fazer pela sua empresa.